Capítulo 59. Apoiado no cabo de prata de sua bengala, Nicholas Soames, o mais famoso comerciante de arte de Nova York e o queridinho da alta sociedade da cidade, sorria para a mulher, com quem estava casado havia 10 anos. Embora ela tivesse pedido para que naquela manhã ele fosse até a fábrica do Gosto Chá, um enorme edifício de tijolinhos situado às margens do rio, para ver seu último projeto, agora ela estava tão absorta em seu trabalho que não notara a presença dele. A nova máquina é incrível, Nick, ela disse durante o café da manhã. É de tirar o fôlego, você tem que vê-la. Apareça na fábrica depois do almoço. Promete que vai? E ele prometeu, mesmo sabendo que não deveria. Durante aqueles dias ele sentia a dor com qualquer esforço que fizesse, como sentia agora. Cacos de vidro perfuravam seu coração. Sua saúde piorara dramaticamente nos últimos 2 meses, e ele se esforçava para esconder de Fiona o seu declínio. Ele sabia que ela ficaria preocupada com isso, e não queria vê-la de jeito nenhum tomada pelo sofrimento. Ela já tivera dor de sobra. Fiona estava a poucos metros dele, totalmente absorvida pelo forte ruído à sua frente. Nick balançou a cabeça. Só mesmo a sua Fi podia achar aquele barulho de metal sacolejante e interessante. Ele não fazia a menor ideia do que era e para que servia aquilo. Só sabia que ela havia comprado a geringonça em Pittsburgh pela astronômica quantia de $50.000 e pretendia nada menos que revolucionar o comércio de chá com aquilo. Enquanto a observava, o sorriso dele de amor, orgulho e deleite abriu-se e abrandou sua pálida aparência. Olhe só para você, ele disse demonstrando espanto. De manhã cedo, ao sair de casa, ela se mostrara tão refinada, tão elegante, e agora estava simplesmente medonha. Seu casaco estava jogado sobre um banco, como se fosse um pano de prato. As mangas da blusa branca estavam arregaçadas, e numa delas via-se uma mancha de graxa. O cabelo despenteado, as tranças que ela sempre usava, praticamente desfeitas, ele a viu de perfil. A fisionomia dela era viva e intensa. Como ele adorava aquele rosto! Nick continuava a admirar a esposa quando subitamente a máquina entrou em funcionamento e o deixou assustado. Seguiu os olhos de Fiona e viu que as latas vermelhas do Gosto Chá saíam de um setor da engrenagem, enfileiradas numa esteira rolante. Ela pegou uma das latas, abriu-a, retirou algo que parecia um saquinho branco e o examinou. Deus do céu! Ela exclamou agora com um sotaque mais americano que britânico. Retirou mais alguns saquinhos da lata. Depois, pôs o polegar e o indicador na boca e soltou um sonoro assovio. Ecoou um som de metal rangente e logo parou. Stuart! Ela berrou. Eles ainda estão se rasgando, todos eles. Nick se surpreendeu quando uma cabeça emergiu de um complexo conglomerado de engrenagens, placas e trilhos. Era Stuart Bryce, o segundo homem no comando depois de Fiona. Ela o havia contratado 8 anos antes, quando ele largara Millards. O que é? Ele gritou. Não consigo ouvir, estou ficando surdo com esta geringonça. É a tensão no rolamento, só pode ser. Ela gritou enquanto olhava para os saquinhos. Ouviu-se uma outra voz vinda debaixo da máquina. Nick percebeu que era a voz daqueles 2 pés próximos à cabeça de Stuart. Não pode ser, já afastei o rolamento 3 vezes.
Então ajuste-o pela quarta vez, Dani. Você não é o mecânico? Nick ouviu uma bufada de insatisfação e depois: não é o rolamento, senhora Soames. É o mecanismo do grampeador. As pontas estão rasgando o tecido quando os saquinhos passam por ele. Fiona balançou a cabeça em negativa. As pontas do grampeador estão muito gastas. O grampeador não danificaria o corte. É a tensão, Dawn. O algodão está sendo rasgado, não recortado. E você vai consertar ou eu mesma terei que fazer isso? Eu gostaria de ver a senhora tentar. Ora, caro senhor Dawn, pensou Nick, seu movimento foi completamente errado. Ele pegou o casaco de Fiona, dobrou-o e se sentou para assistir de camarote. Fiona manteve-se parada por alguns segundos, olhando fixamente para os pés de Dawn, e depois pegou um banco, rastejou por baixo da esteira transportadora e foi até o centro da máquina. A saia se prendeu num prego do piso e deu um puxão. A saia rasgou. Nick se encolheu. Seda veneziana, fiada à mão. Um modelo criado por Worth, produzido em Paris. Que pena. Ouviu-se uma série de resmungos e xingamentos, um berro, alguns minutos de silêncio, um grito de vitória e em seguida, liga! O monstro retornou à vida. Fiona saiu engatinhando daquela confusão de cilindros e hastes. Nick viu que havia graxa no rosto dela e que uma das mãos sangrava. As latas rolavam outra vez pela esteira. Ela largou o banco, agarrou apressado uma lata e inspecionou o conteúdo. Um sorriso iluminou o seu rosto. Sim! Ela gritou, atirando a lata para o alto, não cabendo em si de felicidade. Sim, 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 nós conseguimos. Ela avistou Nick em meio a uma chuva de saquinhos. Satisfeita, ela pegou no ar um dos saquinhos que caíam da lata e correu na direção dele. Sentou-se num caixote de chá e balançou o saquinho de algodão, agora cheio de chá na frente dele. Do saquinho saía um cordão por um grampo de metal, que tinha em sua extremidade um pedacinho verde-vermelho impresso com as palavras gosto chá instantâneo. Isso é fabuloso, meu amor, é incrível. Mas que diabo é isso? Ele perguntou enquanto limpava o sangue na mão dela com o seu lenço. O sangue tinha escorrido pelos dedos e manchava a aliança de brilhantes, o estonteante anel de esmeralda que ele dera de presente no aniversário do primeiro ano de casamento. Ele franziu a testa quando examinou as mãos dela. Eram mãos rudes, maltratadas, salpicadas de cicatrizes, que pareciam ser de uma faxineira ou de uma lavadeira e não da mulher mais rica de Nova York. Uma mulher que possuía o maior e o mais rentável comércio de chá do país, e ainda 35 salões rosa chá, e mais de 100 mercearias de luxo. Fiona puxou a mão, impaciente com os cuidados dele. É um saco de chá, Nick, ela disse empolgada. Isso vai modernizar toda a indústria. Você só precisa colocar um desses dentro de uma xícara, acrescentar água fervente, deixar um pouco em infusão e está pronto. Sem trabalho, sem desperdício. Não vai precisar mais limpar bules e preparar uma quantidade maior do que o necessário. Parece muito eficiente, disse Nick, com uma expressão de aprovação americano. Exatamente, exclamou Fiona levantando-se de um salto. Veja só, é ideal para poupar tempo e trabalho. Um novo chá para um novo século. Gostou? Foi o Nate que criou. Ele quer atingir a juventude, os jovens que acham que chá é antiquado, e produzir um mercado completamente novo. Nick, você quer ver os cartazes que Maddie criou?
Um deles mostra uma atriz no camarim tomando um chá instantâneo. E também há um com uma datilógrafa preparando um chá instantâneo no seu local de trabalho. E um outro com um estudante tomando chá enquanto estuda. E mais outro com um rapagão servindo-se de uma xícara de chá, ao mesmo tempo que faz a barba. E Nick, ouça isso! Nate contratou o compositor Scott Joplin para compor uma música para nós, e ele já compôs. Chama-se O Chá Rapidinho, que venha em saquinho. Daqui a um mês todo mundo estará cantando e dançando. Oh, Nick querido, não dá para você só dar uma olhadinha. Os incomparáveis olhos azuis de Fiona irradiavam um fogo azul. Seu rosto estava corado. Passou pela cabeça de Nick como sempre passava em muitas ocasiões. O pensamento de que ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto. A paixão dela aumentava esta beleza. Ele se viu tão empolgado por esta invenção quanto ela. Ela tinha esse dom, ele pensou. Uma surpreendente capacidade de fazer com que as outras pessoas se sentissem tão excitadas quanto ela com suas ideias e projetos. Isso explicava em grande parte seu estrondoso sucesso. Ele se lembrou de como alguns anos antes ela convencera os estados sulistas a consumirem o gosto chá. As vendas naquela região eram inexpressivas. Ela já tinha tentado propaganda, descontos e concursos, mas nada despertava interesse. Outros comerciantes de chá, amigos dela, diziam que era impossível vender para o mercado sulista. O povo de lá estava acostumado a beber limonada, ponche e uma mistura de uísque com folhas de hortelã. Poucas pessoas bebiam chá. O clima era muito quente para que se fizesse isso. Fiona ruminou durante semanas as informações, queimando os miolos em busca de uma solução que provasse aos seus competidores que eles estavam errados. Então, um dia, no café da manhã, despejou impetuosamente o resto de chá num copo com gelo. Se não podemos convencê-los a tomar gosto chá quente, eles vão tomar gelado, ela declarou. Fez vários experimentos, até aperfeiçoar uma técnica que proporcionasse um chá saboroso e claro, ideal para ser consumido gelado. Depois ela, Stuart e um grupo de vendedores partiram para o sul. Armaram barracas nas cidades e nos vilarejos e distribuíram panfletos com os dizeres: morto de sede você está? Então beba um copo gelado de gosto chá. Sem descanso, serviram copos e mais copos de chá gelado e cupons de descontos para a compra de uma caixa de chá. Fiona encantou, adulou e convenceu as pessoas a beberem o seu chá, e elas acabaram achando que o chá era tão encantador e refrescante como ela. 3 meses depois, quando ela e sua tropa voltaram para casa, o sul tinha sido conquistado por inteiro. Nick não tinha a menor dúvida de que ela convenceria todo o país. Agora, Fiona cantarolava a música, rindo. Ela o pegou pelas mãos e o puxou para dançar. Nick acompanhou os passos dela com perfeição e a certa altura parou e girou-a no ar. Quando ele fez isso, uma dor profunda atingiu seu coração e o fez soltar um grito abafado. Com um grande esforço evitou pôr a mão no peito. Apavorada, Fiona interrompeu a dança. O sorriso sumiu de sua face. O que é? Ela perguntou. Nick, você está bem? Diz o que há de errado, é o seu coração? Ele negou com a cabeça tentando tranquilizá-la. Não, querida, não é nada, na verdade são as minhas costas.
Acho que distendi um músculo. Já estou ficando velho e devo ter dado um mau jeito. O semblante de Fiona deixava transparecer seu descrédito. Ela o fez sentar-se e começou a demonstrar sua preocupação, mas ele lhe assegurou que estava tudo bem e fez uma boa representação massageando as próprias costas, confiante de que a dor em seu peito perduraria apenas por 1 ou 2 minutos. Descrente, Fiona perguntou a ele se não seria melhor chamar o Dr. Eckhart, quando Stuart chegou para cumprimentá-lo, acompanhado por Dunn, o mecânico, um homem grisalho e rabugento, que pelo que Nick soubera tinha chegado de Pittsburgh com a máquina, para se certificar de que funcionaria direito depois de instalada. A conversa se desviou para os atributos da máquina e Stuart, ensandecido com os planos de expansão mundial, não parou mais de falar sobre o rendimento e a distribuição da máquina. Nick tentava segurar a respiração, achando que isso poderia amenizar a dor no coração. Ele tinha que sair dali o mais rápido possível. Um súbito rangido das engrenagens apressou o retorno de Stuart e Dunn à máquina. Nick se levantou, com a sensação de que um gigante apertava o seu coração, e disse para Fiona que também tinha que sair. Alegou que estava esperando Hermione, a gerente de sua galeria, para tratar dos assuntos da semana. Hermione Melton era uma jovem inglesa egressa do Metropolitan Museum, que ele contratara 2 anos antes, depois que Eckhart dissera que ele não podia mais trabalhar. Para seu alívio, sua apresentação de saudável e forte estava funcionando. A preocupação tinha abandonado o rosto de Fiona. Ele perguntou se ela estaria em casa para o jantar. Ela respondeu afirmativamente. Despediu-se dela com um beijo e mandou-a de volta ao trabalho. A dor já estava paralisante. Ele caminhou bem devagar até a carruagem. Entrou no veículo, recostou-se no banco e fechou os olhos. Depois de algum tempo, enfiou a mão no bolso do paletó, pegou um pequeno frasco e tirou uma pílula branca de dentro. O remédio aquietaria o inquieto, que pesava no peito como um peixe fora d'água. Vamos, ele gemeu, faça alguma coisa. Passado algum tempo que lhe pareceu uma eternidade, a carruagem estacionou na frente da mansão na Quinta Avenida, onde ele e Fiona residiam. Saltou da carruagem e, com a mão trêmula, apoiou-se na balaustrada de mármore branco, que flanqueava os degraus de entrada. A porta se abriu. Ele ergueu os olhos e viu Foster, o mordomo, e ouviu quando a costumeira acolhida do homem se tornou um grito assustador. Senhor, meu Deus, deixe-me ajudá-lo. As pernas de Nick amoleciam, à medida que seu peito explodia numa labareda de luz. Foster, chame o Eckhart. Ele balbuciou, pouco antes de desfalecer. Segurando a barra das saias, Fiona Finnegan Soames atravessava com os trilhos que separavam a sua fábrica do West Street. Um jovem vigia noturno aparentava uns 18 anos a seguir. A senhora quer que eu chame uma carruagem, senhora Soames? Perguntou. A senhora não devia andar sozinha. Está escuro e nesta hora tem todo tipo de gente na rua. Não precisa se preocupar, Tom, estarei bem, disse Fiona, que caminhava à frente dele, abafando o sorriso por vê-lo tão preocupado. Esta noite eu vou caminhar um pouco, o dia foi muito agitado, por causa da nova máquina. Ela é uma beleza, não é, senhora Soames? 100 saquinhos por minuto, o senhor Bryce me disse. Nunca vi nada parecido. É uma beleza mesmo, disse Fiona. Ela parou de repente e se voltou para o rapaz. Por que você se referiu à máquina como ela, Tom? Ela perguntou.
Desculpe, madame, não entendi. A máquina nova, por que é ela e não ele? Tom deu de ombros. Pela mesma razão que barca é ela, eu acho. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Em certo momento ela está doce e tranquila e no outro uma ratazana, igual a uma mulher. Fiona arqueou uma sobrancelha. Você acha mesmo? Tarde demais. Tom se deu conta do seu erro. Desculpe, senhora Soames, ele gaguejou. Eu não quis dizer isso. Sempre esqueço que a senhora é uma mulher. Muito obrigada. Eu não queria falar isso, disse Tom, já desesperado e atrapalhado. A senhora é muito bonita, senhora Soames, mas a senhora... A senhora sabe o que quer. A senhora não é tola e coquete. Não anda por aí batendo as pestanas e fingindo que não sabe atravessar uma rua sozinha. A senhora está entendendo o que eu quero dizer? Ele tirou o boné da cabeça. Puxa, senhora Soames, por favor, não me despeça. Deixe de ser bobo, disse Fiona, que não se despede quem fala o que pensa. Ela achou que o rapaz ficaria aliviado, mas em vez disso ele se mostrou desconcertado. A senhora vê, ele disse. A gente nunca está seguro ao lado de uma mulher. Se a senhora fosse um homem, teria me colocado no olho da rua. Só se eu fosse uma idiota. A confusão de Tom aumentou ainda mais. Como assim? Por ser um homem? Fiona riu. Por isso também. Mas principalmente por despedir um dos meus melhores operários. O rapaz abriu um sorriso de orelha a orelha. Muito obrigado, senhora Soames. A senhora é muito boa. Para uma velha ratazana de esgoto, acrescentou Fiona com uma piscadela. Ai, meu Deus, eu não quis dizer isso, eu quis. Boa noite, Tom. Fiona se despediu já na rua. Enquanto cruzava a West Street em meio a carruagens, troles e estranhos automóveis, ela mantinha a sua maneira habitual de andar, com a cabeça erguida, os ombros jogados para trás e o olhar direto e franco. Essa objetividade não apenas em seu olhar, mas em sua fala, em suas demandas e expectativas, e em todo o resto de ser, tinha se tornado a sua marca registrada. Ela era conhecida pela capacidade de enxergar através da fanfarronice e do ar de superioridade dos banqueiros e dos homens de negócio, e de penetrar nos falsos números e alegações dos distribuidores e fornecedores. A divertida insegurança da adolescência desaparecera, e em seu lugar instalou-se uma segurança inabalável, algo adquirido com o trabalho árduo, as relações e as batalhas. Ao chegar ao lado leste da rua, ela se voltou para trás, a fim de dar uma última olhada em sua fábrica. Sentia-se feliz por tudo que 10 anos de trabalho tinham lhe dado. A grande frota de carros de entrega vermelhos, cada qual com o logotipo branco da Gosto Chá, impresso em ambos os lados, e o enorme prédio da fábrica que se levantava sobre eles. Atrás do prédio estavam as docas da Gosto Chá, com barcaças a postos para partir de madrugada na maré alta. Algumas atravessariam um rio até Nova Jersey. Outras seguiriam para o norte, até cidades como Rhinebeck, Albany e Troy. Outras navegariam para bem mais longe pelo canal Erie, até o lago de Ontário. Uma vasta frota de transportadores aguardava para levar o Gosto Chá até as cidades da região dos Grandes Lagos, portos de entrada para as cidades do Noroeste. A maioria das mulheres não acharia graça numa fábrica à margem do rio. Para Fiona era a própria representação da beleza, uma onda de preocupação por sua cabeça, quando se lembrou da nova máquina e do que esperava que a máquina fizesse. Gastara uma fortuna com isso e gastaria ainda mais.
na publicidade local e nacional, na embalagem, nas promoções, nos novos meios de distribuição e também em cada plano, esquema e artifício que Stuart e Nate viessem a bolar. Por mais ousados que fossem. No decorrer do ano seguinte, ela investiria muito dinheiro nesta nova aventura. Uma aventura que tinha que dar certo. Respirou fundo e soltou o ar. Os sapos se movimentavam. Alguns anos atrás chegara à conclusão de que as borboletas eram muito delicadas para descrever a sensação que sentia na boca do estômago quando abraçavam um novo projeto. Ela não sentia borboletas e sim sapos grandes e pesados. Ela os conhecia demais. Eles a visitaram quando ela destrancou pela primeira vez a porta da loja abandonada do tio. E no dia em que encomendara os seus primeiros 50 sacos de chá da Millards, eles estavam presentes quando a já falecida senhorita Nicholson lhe vendeu a casa que se transformaria no Rosa Chá. Eles se preocuparam quando ela e Michael abriram a segunda mercearia Finnegan's na 7ª Avenida Street e toda vez que ela abria um novo Rosa Chá, quer fosse no Brooklyn, Heights, Baltimore ou Boston, Nick notava quando eles estavam dentro dela e servia para ela uma xícara de chá bem forte, do jeito que ela gostava. Encharque os bastardinhos com isso, ela dizia. Sapos odeiam chá. A essa altura de sua vida, ela reconhecia os sapos como um mal necessário, como pequenos demônios verdes, cuja presença a fazia repensar todas as certezas e expectativas e alinhar os planos e os gastos. Fazendo isso, eles acabavam minimizando as margens de erro. Agora ela sabia que só devia se preocupar em que eles deixassem de atormentá-la. Naquele exato momento, eles pulavam dentro do seu estômago. Mas essas acrobacias não conseguiam diminuir o seu entusiasmo pelo chá instantâneo, as promessas com que a nova máquina acenava. Se o chá instantâneo fizesse sucesso nos Estados Unidos, ela o introduziria no Canadá e talvez até na Inglaterra e na França, mercados propícios para uma nova proposta de chá, e inevitavelmente triplicaria e até quadruplicaria as vendas. Continuou na direção do norte, passando pela Jane Street, perdida em seus pensamentos, caminhando mais rápido de maneira inconsciente, a fim de diminuir a excitação que a tomava por inteiro. Acho que devo pegar uma carruagem, ela pensava. Não quero deixar o Nick esperando. Mas ela não fez isso. Ainda estava ansiosa e simplesmente não conseguia se imaginar dentro de uma carruagem. E também havia alguma coisa a mais que a perturbava. Debaixo das evoluções agitadas dos sapos jazia um intenso pavor, uma apreensão em relação à saúde de Nick. A dor que ele sentiu naquele dia na fábrica teria sido realmente nas costas ou no coração. Ele não tinha esfregado o peito e sempre fazia isso quando sentia dor. E também não havia tomado o remédio que Eckhart ministrara. O médico havia dito que Nick devia tomá-lo imediatamente ao primeiro sinal de desconforto. A preocupação de Fiona se abrandou um pouco e seus ombros relaxaram. Ele estava um pouco pálido e cansado, mas isso já era esperado. Afinal, ele tinha uma série e é claro que surgiriam contratempos. Mas ele está realmente bem, ela disse em voz alta. Está sim.
Ao longo dos últimos 10 anos, Fiona tomara todas as precauções para assegurar a saúde de Nick. Providenciara para que ele se alimentasse bem e deixasse de lado sua velha dieta de champanhe e caviar. Fez por onde para que ele descansasse o bastante e se exercitasse na medida certa. E certa vez, guiada pela falsa convicção de que em algum lugar devia haver alguém que seria capaz de curar a sífilis, ela chegou a dispensar os cuidados do Dr. Eckhart e contratou uma série de médicos americanos e europeus para examiná-lo. Nick concordou e tolerou com paciência as especulações e tratamentos da primeira dúzia de médicos que ela havia arranjado. Suportou ungüentos fedorentos e remédios asquerosos, submeteu-se aos mais variados banhos terapêuticos, banhos de assento, banhos de vapor, banho de ar, massagens, raspar a cabeça, abrir as janelas em pleno inverno e agasalhar-se em pleno verão de julho. Mas, quando o 7º médico ministrou uma dieta só de couve-flor cozida, suco de aipo, além de o ter proibido de ouvir o seu novo gramofone, o médico afirmou que o aparelho era muito estressante para os nervos. Ele perdeu a paciência. Disse para Fiona que aqueles doutores só faziam apressar a morte dele e pediu a Eckhart que fosse chamado imediatamente. Ela foi até o alemão com toda a humildade para se desculpar e implorar que ele voltasse. E sem nenhuma recriminação ele assentiu. Quando ela agradeceu pela gentileza, dizendo que era mais do que ela merecia, ele fez um simples gesto que indicava que tudo aquilo eram águas passadas. Werner Eckhart, um especialista em cardiologia, também tinha um profundo conhecimento das motivações emocionais do coração. Cuidado com o excesso de esperança, está bem? Ele aconselhou. É a esperança e não o desespero que às vezes nos faz enfiar os pés pelas mãos. Eckhart podia falar quanto quisesse. Ela não deixaria de nutrir a esperança e ele continuaria a tratar do seu precioso Nicholas. Se não fosse capaz de curar a doença, pelo menos minimizaria os efeitos. A doença não tinha atacado o cérebro nem o sistema nervoso de Nick, o que Eckhart temia desde o início. Limitou-se a atacar o coração e estagnou por aí. E, segundo o que era lembrado por Fiona, deixou de se desenvolver desde o dia em que ela o encontrou agonizante no apartamento da senhora Mackey. Não vai acontecer nada com ele, ela garantiu para si mesma. Ele estava bem e continuaria assim. Ele tinha que ficar bem, porque ela simplesmente não podia se imaginar perdendo o seu melhor amigo, o seu marido. Um sorriso lhe veio aos lábios quando se lembrou dos primeiros anos de casamento. Eles viviam no apartamento de Nick em cima da galeria dele e do Rosa Chá. Ela passou a maior parte do tempo abrindo novos salões de chá e outras mercearias e fazendo avançar o seu negócio do gosto chá, enquanto Nick trabalhava muito para se estabelecer na cidade como um importante marchand da arte impressionista. Os dois ficavam fora do apartamento o dia inteiro, caçando oportunidades e fazendo dinheiro, profundamente devotados ao trabalho. À noite voltavam para casa, pegavam cime na casa de Mary, abriam uma garrafa de vinho e comiam o que estava disponível na cozinha do Rosa Chá. Depois, ajudavam Simi com os deveres de casa. Compartilhavam os acontecimentos, trocavam conselhos e encorajamentos. Nem Fiona nem Nick tinham o menor interesse pelas tarefas domésticas, e havia uma piada entre eles de que no casamento de ambos, nenhum dos dois queria ser a esposa. Agora, era o pobre do Foster que cumpria esta tarefa. Cabia a ele decidir o que haveria no jantar.
e as flores que enfeitariam a sala de jantar, e se a lavadeira se esmerava em deixar os lençóis brancos. Carruagem, madame! Gritou um condutor, tirando-a de seus pensamentos. Ela já ia aceitar a oferta quando se deu conta de onde estava, na Gansevoort Street, frente ao mercado que funcionava nas noites de sexta-feira. Dezenas de braseiros brilhavam intensamente. Suas chamas alaranjadas atraíam os frequentadores para castanhas e batatas assadas e para uma caneca de sopa quente. Fiona pôde ouvir duas mulheres que conversavam com duas canecas marrons, enquanto a fumaça que saía de suas bocas e o vapor do líquido quente se mesclavam com o ar gelado da noite. E também viu um açougueiro erguer um cordão aromático de linguiças. Não, muito obrigada. Ela despachou o condutor com um gesto, e poucos segundos ela estava em meio a Gansevoort, indescritivelmente feliz, como sempre por se ver no mercado. Deixou-se levar pelo fluxo de gente, simplesmente encantada em ver e ouvir. Acercou-se das carroças de madeira, chamadas de carrocinhas em Nova York, empilhadas até o alto com todo tipo de mercadorias, desde frutas, verduras e legumes da estação, até roupas de segunda mão, tigelas e panelas, doces e removedores de manchas e tônicos. Os feirantes apresentavam os produtos aos berros e ela ouvia extasiada. Feliz, percorria o mercado com seu coração de comerciante, batendo excitado e curioso. Espiava cada barraca e examinava o conteúdo de cada carrocinha. De repente, ela ouviu. Um rapaz louro e bonito, com um sorriso tentador. Estava de costas e um pouco distante dela, mas ela podia vê-lo de perfil. Ele vestia um paletó roto, um boné escuro e um cachecol vermelho. Seus dedos saíam pelas extremidades das luvas. Ela se pôs a observar o rapaz e, a certa altura, o viu piscar para uma freguesa e lhe oferecer com um floreio um saquinho de castanhas assadas. O rapaz se voltou na sua direção e logo Fiona se deu conta de que ele não era quem imaginava. O sorriso dele não era tão tentador, o ângulo do rosto não era o mesmo, o nariz era diferente. Os olhos eram castanhos e não azuis, e não passava de um garoto de 17 anos. O rapaz em que ela pensava devia estar com uns 30 anos e estava comandando a Pattersons de Covent Garden e não vendendo castanhas assadas. Agora deu para ver coisas, sua tonta, ela disse para si mesma. Talvez por conta da penumbra e por não ter comido nada o dia inteiro. Olhou para outro ponto fingindo-se interessada num exemplar do livro Morro dos Ventos Uivantes, exposto numa banca de livros usados nas proximidades, e tentando rir de sua estupidez, mas o riso não acudiu. No dia do seu casamento com Nick, ela se deu conta, com uma certeza aterradora de que nunca deixaria de amar Joe Bristol. Já tinha até tentado se convencer do contrário, mas as consequências foram desastrosas. E embora fosse algo difícil de admitir, ela se esforçou ao máximo para aceitar esta realidade e seguir vivendo. Fazia de tudo para não pensar nele, e quando pensava dizia para si mesma que estava em paz pelo que ele tinha feito. E era verdade. Com o transcorrer do tempo e a imensa distância entre a sua vida antiga e a nova, a compreensão acabou substituindo a raiva que ela sentia e a dor. Joe era jovem e cometeu um terrível engano, um engano que também o deixou magoado.
Ela imaginava que agora ele estava feliz, mas naquela noite na Old Stairs, na noite em que ele contou o que havia feito, o sofrimento dele era genuíno. Ele só era um rapaz brilhante e ambicioso, um rapaz cujo pai fazia de tudo para desestimulá-lo e que se deslumbrara com o primeiro sabor do sucesso. Agora, ela conseguia entender que ele não fora seduzido apenas por Millie e o dinheiro de Tommy Patterson, mas também pela sua enorme ambição. Facilidade e riqueza são coisas a que é quase impossível se resistir. Mais do que ninguém, Fiona sabia o quanto isto era verdadeiro, porque ela mesma também se deixara seduzir por William McLean e a vida de luxo que ele lhe ofereceu. Nas semanas e meses após seu casamento com Nick, tornou-se muito importante encontrar dentro de si a força para perdoar Joe. Ela havia descoberto o quanto era doloroso magoar alguém e se sentir culpado por isso, e não ser perdoado. Will não a tinha perdoado. Agora ela se lembrava do último encontro que teve com ele. Ocorreu na casa dele um dia após o casamento. Will se apressou em voltar da viagem e acabou descobrindo que a mulher que ele amava, a mulher que tinha aceitado se casar com ele, casara-se com outro. Ele ficou arrasado com esta traição e investiu furiosamente contra ela, dizendo que ela havia arruinado a vida de ambos. Depois, mais calmo, ele se sentou e cobriu o rosto com as mãos. Abalada pelo remorso, Fiona se ajoelhou perto dele e tentou explicar que não tivera escolha. Contou que Nick tinha sido ameaçado de prisão e deportação e que ela sabia que ele não sobreviveria a isso. Will ergueu a cabeça e retrucou: obviamente, Nicholas Soames significa mais para você que eu. Os olhos dos dois se encontraram. Sim, ele significa sim, ela disse com suavidade. Levantou-se porque não havia mais nada a dizer e saiu da casa de Will. Foi a última vez que estiveram a sós. Depois desta ocasião, trocaram olhares em teatros e restaurantes. Chegaram a acenar um para o outro e até a trocar algumas palavras, mas nada além disso. Ele se casou de novo 5 anos antes com uma mulher do seu círculo social, viúva, e da mesma idade dele. Fiona soube que agora ele passava a maior parte do tempo no campo e que deixara os filhos James e Edmund assumirem seus negócios. Os círculos sociais diziam que ele e a esposa viajavam com frequência para Washington, em visita ao filho mais velho, Will Jr., que, segundo os rumores, depois de ter se tornado congressista e senador, agora estava com grandes chances de disputar a presidência. Fiona sofreu muito por ter magoado Will. E ainda assim tinha certeza de que faria tudo outra vez. Nick significava tudo para ela e a simples ideia de perdê-lo a apavorava. E embora eles não tivessem um casamento convencional, nenhuma mulher podia ter um marido mais devotado. Ele lhe dava tudo o que ela podia querer de um homem: carinho, humor, inteligência, respeito e sábios conselhos, quase tudo. Ela pensou com pesar, enquanto olhava uma ilustração de Heathcliff numa charneca de Yorkshire. Em algumas noites ela rolava na sua enorme cama vazia, preocupada com os negócios, com as péssimas notas que se me tirava em latim, ou com a saúde de Nick, noites em que sofria fisicamente e ansiava por alguém que a tomasse nos braços e fizesse amor com ela.
E à medida que ficava mais velha, ela também descobriu outra espécie de dor. Uma dor profunda que sentia toda vez que via um bebezinho. Havia sentido esta dor 2 semanas antes, quando segurava nos braços a pequena e linda Clara, o novo bebê de Maddie, que já tinha 4 filhos com Nate. Fiona tinha tanta vontade de ter seus próprios filhos. Uma vez, anos antes, ela e Nick conversaram sobre isso e ele admitiu que queria uma família e que até faria um sacrifício para engravidá-la, se não fosse a sua doença e o pavor de transmiti-la para ela. No início do casamento, consciente de que ela poderia carecer de um tipo de contato físico que ele não podia prover, Nick encorajou-a a ter um amante. Arranje alguém, Fi, ele disse. Alguém com quem você possa compartilhar. Um jantar romântico, um bom vinho e a sua cama. Não pode passar o resto da vida como uma freira. Você ainda é muito jovem. Muitos meses depois, vendo que ela não arranjara nenhum amante, Nick disse que, segundo um artigo que lera sobre psicanálise, uma ciência que surgia à época, ela estava sublimando seus desejos. Ela respondeu que não fazia a menor ideia do que ele estava falando e duvidava que tinha sido diferente com ele. Nick começou a discorrer tudo a respeito de Sigmund Freud, um brilhante médico vienense, e de suas ideias não menos brilhantes. As teorias sobre a mente humana. Explicou que a sublimação ocorria quando uma pessoa tinha desejos, mas não os realizava. A energia desses desejos era então direcionada para uma outra área da vida desta pessoa, trabalho, por exemplo. Fiona fez uma expressão de descrédito, mas ele insistiu, dizendo que a teoria explicava o surpreendente sucesso dela. Ela simplesmente direcionava para os negócios toda a energia que poderia ter despendido na cama. Por que você não tenta isso, Nick? Jogar toda a energia no seu negócio, ela sugeriu. Ora, não seja puritana, Fi. Se você não pode falar de sexo com seu marido, então com quem vai falar? Ele a censurou. Uma almofada atirada em sua cabeça o fez silenciar. E, a despeito do que ele pudesse pensar, ela sabia que sua relutância em começar um caso com alguém não tinha nada a ver com puritanismo. Fiona não queria um amante. Queria se apaixonar. Will tinha sido seu amante, um amante habilidoso, e embora seu corpo tivesse se encaixado perfeitamente no dele, seu coração permaneceu arredio. Ela se lembrou da primeira vez que fizeram amor e se deitaram ao lado dele, ouvindo a respiração dele enquanto dormia, e sentindo-se mais sozinha do que nunca. O que desejava é que Joe estivesse com ela. No transcorrer daqueles 10 anos, Fiona havia conhecido centenas de homens, muitos deles inteligentes, realizados, bonitos, e vários tinham se apaixonado por ela. Apesar de ter tentado se interessar por alguns deles, buscando em seus olhos a mesma luz que um dia encontrara nos de Joe, ela nunca a encontrou. Querida, você tem aí uma boa história. Essa Brontë sabe mesmo lidar com as palavras. Surpresa, Fiona ergueu os olhos para ver a livreira, uma irlandesa gorducha e desconjuntada que a olhava do outro lado da banca. Se eu desse um preço para esta história, não daria menos de $100. Disse a mulher batendo o dedo indicador sujo sobre o livro. Acho que você me entendeu, $100.
E ainda assim considero uma pechincha pelos dois personagens que estão aí. Cat e Heathcliff são personagens sábios. Eles sabiam o que é o amor. É uma doença, ora se é. Pior que febre tifoide e mata rapidamente. O melhor é se manter longe dele, costumo dizer. Fiona sorriu. Eu concordo, em gênero, número e grau. A mulher sorriu, estimulada pela resposta de Fiona. O livro também tem outros personagens, Edgar, Isabella e Hindley, mas os personagens menos intensos, e esses vão de graça. Isso se eu tivesse vendendo a história. Mas esta é a beleza desta história, querida. É só o livro que eu estou lendo. Algumas folhas de papel, algumas tiras de couro para prendê-las. Isso posso vender barato, baratinho. Para você, só $0,5. Fiona deixou de lado o seu instinto natural para pechinchar. Um instinto que foi nutrido pela mãe, nos mercados de Whitechapel, e pagou o preço exato que a mulher tinha cobrado. Afinal, agora tinha uma boa vida e, embora isso fosse esperado, não podia pechinchar com alguém que trabalhava de maneira tão exaustiva. Guardou o livro dentro da bolsa e se preparou para voltar para casa. Já passava das 7 horas e ela não queria deixar Nick esperando-a por muito tempo. Quando se dirigia de volta para West Street, seus olhos foram de novo para o rapaz louro vendedor de castanhas. Tentava convencer um grupo de doqueiros a comprar o seu produto, mas eles estavam a caminho de casa para o jantar e não demonstraram interesse. Ele tentou atrair 2 operárias e depois um padre, mas ninguém se interessou. Algumas crianças maltrapilhas se aglomeravam em torno dele, implorando por uma castanha assada. Fiona notou que de vez em quando ele dava uma castanha para uma delas e viu como uma menininha conteve a castanha em suas mãos sem luvas e só depois a comeu. Então, ao se virar à procura de novos fregueses, o rapaz a avistou. Ele voltou sua atenção de imediato a ela, sorrindo e flertando, e lhe dizendo muito mais do que ela queria saber sobre as castanhas em geral e, principalmente, das dele. Vamos lá, madame, experimente uma. Ele insistiu, atirando 2 castanhas e forçando a pegá-las no ar. Olhem, senhoras e senhores, continuou com alegria. Nunca conheci uma mulher que não quisesse pôr as mãos num par de castanhas quentes. As crianças maltrapilhas caíram na risada. Uma senhora que segurava uma sacola deu uma piscadela para ela. Ruborizada, Fiona procurou a carteira na bolsa, irritada por ter sucumbido outra vez ao charme de um barraqueiro bonito. Vai querer 1 ou 2 saquinhos? Quero tudo o que você tem aí, ela disse, puxando uma nota da carteira. Ele emudeceu por alguns segundos. O quê? Todas as castanhas? Ele, por fim, perguntou. Sim, todas elas. Ela disse, olhando os dedos azulados do rapaz e pensando que ele precisava de um par de luvas apropriadas. É pra já. Ele pegou uma concha e encheu cerca de 1 dúzia de saquinhos. Fiona pagou e depois distribuiu os saquinhos para as crianças que assistiam à transação com olhares gulosos. Obrigado, madame, gritaram as crianças, surpresas pela generosidade dela. Fiona sorria enquanto elas saíam correndo com os saquinhos nas mãos.
Quando o rapaz se virou de sua caixinha de dinheiro, uma velha caixa de charutos, a fim de dar o troco para a nota de $5 que Fiona lhe dera, ela já tinha ido embora. Procurou por ela na multidão e avistou-a, caminhando na direção da West Street. Soltou um grito, mas ela não deu atenção. Ele pediu ao barraqueiro vizinho que espiasse sua barraca e saiu em disparada atrás dela. Ela tinha esquecido de $4 de troco. Ele chegou na curva bem a tempo de vê-la entrando numa carruagem. Gritou outra vez. Ela olhou da janela da carruagem. Ele agitou-o no ar. Ela virou a cabeça para o outro lado. A carruagem saiu a toda velocidade. Intrigado, o rapaz se pôs a olhá-la, perguntando-se como uma mulher tão bonita, tão elegante e tão rica podia ter olhos tão incrivelmente tristes.